Boa tarde a todos e todas, são 13 horas e 5 minutos, está começando mais um programa Comunidade em Ação pela Regional, a sua rádio comunitária, abrindo espaço para a discussão de temas importantes para a nossa sociedade. Ouvintes, eu não posso abrir os nossos trabalhos nesse dia sem deixar de fazer leitura aqui de um fragmento de um poema de um escritor brasileiro, Eduardo Alves da Costa. E o título do poema é No Caminho com Mayakovsky. É um fragmento desse poema e que ele diz o seguinte, aspas: na primeira noite eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Fecha aspas. E por existe o programa Comunidade de Ação como forma de denunciar todos os abusos. E olha que não são poucos. Obrigado. Bom, nosso programa nesse dia, estou como convidado aqui o professor Adinei Santana, o professor Alice Juca. E nosso bate-papo hoje é uma pergunta, né? As soluções perpassam pela educação? Essa é a nossa pergunta provocativa nesse bate-papo desse 12 de junho, dia dos namorados. Aos namorados e aos enamorados, parabéns pelo seu dia. Então vamos bater um papo nesse sentido com o professor Adinei Santana e com o professor Alício Juca. Professor Adinei Santana, boa tarde, seu boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo aqui a Rádio Regional FM, aos nossos queridos amigos e amigas, e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje falando sobre educação, algo tão central na nossa sociedade, importante, mas que infelizmente no Brasil tem sido tratada durante muito tempo com extrema irresponsabilidade. Eu vou começar perguntando aqui ao professor Adinei Santana. Professor Adinei Santana, o que você entende por educação? Educação é uma das ações sociais, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, mas além da educação, como conta a música que vocês estão ouvindo aí no Titãs, a educação para a arte, a educação para a sociedade, a educação para relacionamento fraterno entre as pessoas, educação política e social, educação ambiental, que são desmembramentos dessa educação básica que é a formal, que é com a responsabilidade das escolas. Mas acontece que, como você lê os dados da Unesco, a educação formal, que é a responsabilidade da União, do município e do Estado, ela vem sendo tratada, como disse inicialmente, com extremo descaso e responsabilidade. Professor Adinei Santana, com relação a... Eu vou fazer a seguinte pergunta. Por essência, todo analfabeto funcional é também um analfabeto político? Não. Nós chamamos de analfabeto funcional, que eles disse aqui, necessariamente não vai dar nenhum analfabeto político. A prova disso é que hoje no país, as pessoas que mais envergonham nossas políticas, têm curso superior, são chamados de doutores. São os verdadeiros analfabetos políticos. O analfabeto político não é aquele que diz que não gosta de política. Como uma pessoa simples e que não foi à escola, que não é alfabetizada, diz que não gosta de política, na verdade ela está ali usando do direito, dos meios intelectuais que ela tem, para dizer que não apoia essa situação que está aí, que não aceita essa democracia de faz de conta. Então podemos também aferir que o voto nulo no Brasil, em determinados momentos, não é sintoma de analfabetismo político, e sim de defesa cidadã. Quando você olha quem são os nossos doutores, letrados, acadêmicos que estão em Brasília envolvidos em CPIs, acusados de roubar milhões e milhões de reais da educação e da saúde, o que leva à morte de milhões e milhões de brasileiros, nós entendemos que o aspecto do analfabeto político vai muito mais além do que como está na poesia de Brecht. Talvez na Alemanha isso valesse, mas para nós, na minha opinião, o grande analfabeto político hoje, o desumano político,
é um sujeito que monta empreiteira e desvia dinheiro da merenda escolar. Para mim, o analfabeto político é um sujeito que monta empreiteira e rouba o dinheiro que ia para pacientes para tratamento com câncer. Esse, além de analfabeto político, é um grande criminoso e que, infelizmente, o nosso Código Penal sempre trata com certa benevolência. Ok, professor Inês Santana. São 13 horas e 17 minutos. Estamos aqui com o professor Inês Santana, o professor Alício Juca, da Unifax. Nós estamos batendo papo sobre educação. Uma pergunta, né? As soluções que perpassam pela educação. As soluções, a partir desse nosso bate-papo inicial, perpassam pela educação, professor Alício Juca e o professor Inês Santana? Sim, o caminho mais seguro para realizarmos mudanças sociais profundas nesse nosso país passa, inevitavelmente, por uma educação que desenvolva nos alunos suas competências mínimas para que eles possam atuar de maneira segura na sociedade, que eles possam ser gestores da própria vida, autores da própria história onde estão inseridos, para que eles neguem a autoridade prepotente e arrogante como senhores do destino de todos nós e se afirmem sim como sujeitos intelectuais e com potencialidade de interferir na nossa sociedade positivamente. Nós estamos vendo aí agora 60 dias de greve de professores, 60 dias de greve, não é isso? 60 dias de greve, nenhum aluno em Santo Amaro saiu às ruas. Aí você pergunta por quê? Ora, porque é um reflexo da própria má qualidade da educação. A escola não forma para a cidadania, o aluno não entende que essa greve, ao final dessa greve, ele é o único exclusivamente prejudicado. Então ele não consegue nem analisar a situação que ele está inserido. Muito vê isso como um momento de lazer, que nada está acontecendo, fica em casa. Ou seja, não há uma reflexão social, que a escola deixou de cumprir também o seu papel político, de formação cidadã. Então o aluno fica em casa, ele sabe que vai ter um cronograma fajuta, que vai ser repor as aulas, mas não vai repor conhecimento algum. E vão ser aprovados no final. Todos. E o pior é que vão ser aprovados sem nenhum preparo. Professor Alício Juca, quais soluções pertinentes, Santana? Você falou aí com relação à apatia dos alunos. Você me perguntou, e com relação à apatia dos pais, como é que você se posiciona? É a mesma ideia que eu falei sobre os alunos, vão também sobre os pais. Os pais se ausentam das escolas, eu sou professor, sei o que eu estou dizendo, muito pai não aparece nunca nas escolas, né? Não procura saber como vão seus filhos. São, na Bahia, na rede estadual, mais de 1 milhão de alunos, mais de 1 milhão de pais. E esses pais, poucos são que você encontra se manifestando e dizendo algo. Ficam quietos, passivos, né? Parecem envoltos em uma letargia que não percebe o canto mórbido que o governo está cantando em termos de educação e que pode comprometer seriamente o futuro dos seus filhos, né? Não entendem que nós vivemos hoje em uma sociedade em que a excelência, em que o profissionalismo ele é cobrado ao extremo e, pelo outro lado, nós temos um sistema público de educação que valoriza a educação, a pedagogia da mediocridade, valoriza o vazio educacional, a falta de sentimento social, né? Os alunos são apenas números, receitas do Fundeb para ferir lucros às marcas que controlam a educação em todos os seus níveis, e os pais ficam em casa como se não tivessem parte nisso tudo, como se os filhos, como se a escola não fosse a extensão da sua casa. Ok, professor. São 13 horas e 30 minutos, nós estamos batendo papo aqui com o professor Inês Santana, o professor Alício Juca. Aqui a professora Inês Santana. Professor, a gente todos analfabetos urbanos. E não sendo a conformação e os usos das cidades temas obrigatórios na educação escolar, como adquirir o chamado aparato linguístico mínimo para ler, compreender e, portanto, atuar nas urbes? Sobre o que ele falou aí do analfabetismo urbano.
as cidades brasileiras, como Santo Amaro, médio, porte, elas sofrem de uma síndrome que eu chamo de síndrome do asfalto. As pessoas identificam que progresso, que beleza é asfalto. As pessoas não têm um olhar mais de encantamento para a sua cidade, elas têm o encantamento de olhar para a metrópole. Ser moderno, ser educado, ser gentil é parecer com as pessoas que vivem em Salvador. Né? Então a cidade do interior, ela perde a sua essência. E o benfeitor dessas cidades é os que maqueiam as cidades pequenas, como Santo Amaro, para que elas fiquem parecidas com a metrópole. E vamos assim, assassinando que uma cidade como Santo Amaro tem de melhor. Esse é o lado bólico, sua beleza interiorana. Né? Esse eu acho que é o foco do analfabetismo urbano. É você se vestir de uma roupa que não lhe cabe, e mesmo assim achar bonito. Isso se dá, mais uma vez, porque as pessoas geralmente não têm instrumentos educacionais, culturais suficientes para entender todo esse jogo político. Porque, mais uma vez, na escola não há educação para a arte, não há educação para a cultura, não há educação para a sociologia, esses temas não passam. A escola hoje é o feijão com arroz mínimo, né? Interpretação de textos, sem leitura de texto, matemática sem raciocínio lógico, abstrato. Então é muito fácil, numa cidade como a nossa, por exemplo, os defensores do analfabetismo urbano e da maquiação implementarem qualquer coisa, qualquer monstrengo, e as pessoas chamarem isso de bonito. E quando bonito seria nós termos nossa individualidade enquanto cidade respeitada, nós termos nosso passado histórico respeitado. Né? Bonito seria cada geração marcar sua presença aqui, sem destruir de bom e positivo que uma geração passada fez. Mas isso se torna difícil, porque as pessoas não conseguem ler o seu presente, quanto mais o seu passado. Então, o fato de não termos uma obrigatoriedade do tema cidade nos nossos currículos complicou nesse sentido, professor Ministro? Seria importante, tudo isso aí poderia ser contemplado no currículo, temas transversais da educação, em especial as escolas de ensino fundamental. Né? O ensino fundamental é o mais desprezado de toda essa categoria de ensino. E ele é extremamente essencial. Se uma criança, até a 8ª série, ele é educado para tudo isso, para o urbanismo, para o meio ambiente, nós teremos certamente alunos no 2º grau e na universidade muito mais conscientes de tudo. Mas o ensino aqui, camarada, fundamental, ele é o mais vítima de todos os engodos pedagógicos. Qualquer pessoa pode dar aula nas nossas escolas infantis, né? Pode fazer uma sondagem. Em escola do município, um vereador irresponsável indica alguém que nunca foi professor para dar aula para crianças. Ele quer garantir o voto dele. O filho dele não estuda lá, o filho dele estuda em Salvador, o filho dele estuda em Salvador, nas melhores escolas. Eles não respiram essa atmosfera nossa de chumbo carregada de tristeza da cidade. Tá? Então ele pode pegar qualquer pessoa e botar. E como é que você vai pegar uma pessoa sem formação e vai discutir urbanismo? A importância de se preservar o passado. Explicar para a pessoa que não se pode fazer interferência na cidade apenas pelo meu gosto. Eu acho isso bonito, eu sou prefeito, vou derrubar e vou fazer. Que isso é uma ação coletiva de toda a sociedade. Que tanto eu como professor, mas o rapaz da barraquinha aqui do lado, o menino do carro de mão, todos devem ter suas vozes ouvidas. Russou, aqui presente, hein, gente? Já Russou, um tema nosso dia 26 de junho. Encerramos nosso programa esse dia, as considerações, professor. É isso, professor Edilei Santana, os nossos ouvintes. Eu agradeço a você, Paulo, a Regional FM, por esse espaço democrático, sincero. As pessoas que estão em casa e nos ouviram, a ideia não é falar coisas que as pessoas concordem, coisas bonitas de impacto. A ideia é promover o debate, a discussão. Todas as vezes que nós ouvimos alguma coisa e gostamos automaticamente, coisas que envolvem nossa sociedade, algo de errado está no ar. A sociedade ela é inquieta, ela é social, ela se move.
ela não é a voz de um homem. O que eu falei aqui é a minha verdade, mas que pode não ser a verdade das pessoas dessa cidade, né? E num regime democrático, para o bem ou para o mal, vale o coletivo, não individual. E esse individualismo, essa ditadura do que eu quero, do que tem que ser, minha paixão em combater, ouvir o outro é o que nos faz pessoas, né? Eu com você, com todos nós juntos, podemos encontrar soluções práticas para a nossa cidade. Eu quero deixar aqui com você, Paulo, um DVD de poemas meus que eu estou lançando. Da última vez que você me entrevistou, não tinha rádio ainda, tem muito tempo, não sei se você lembra. 2006. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream I want the world to share, and castle walls just lead me to despair. Hills of forest green where the mountains touch the sky, a dream come true. I live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. If you tell it to her plain. But how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills, away from city strife? I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I will not be part of her cocktail generation. Partners waltz, devoid of all romance. The music plays, and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand if you tell it to her plain. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream I want the world to share, and castle walls just lead me to despair.